Todos nós, naturalmente, temos a capacidade de cura. Se doenças não existem. O que existem são pessoas doentes. Cura significa que você tem que mudar muita coisa na sua vida. O paciente de hoje, ele está nesse caos, então ele chega no médico, quer dar um remédio para mim, você tem que me dar uma pastilha, um remedinho para curar eu. É isso que mas a pessoa não quer fazer nenhuma mudança, não quer mudar o que come, o que bebe, o que faz na vida. Ele não quer mudar. Muito bem, você está entendendo? Então eu falei para vocês, nessa breve introdução, o que é a doença e como resolver esse problema, do ponto de vista mais oriental e espiritual. Agora vamos ver o nosso processo. Como utilizar o nosso poder de cura. Então vamos lá. A primeira coisa importante a entender é que nós somos seres que temos um campo de energia ao nosso redor. Nossa aura, nosso campo vibratório. Que ele é toda a energia que nós temos vibrando ao redor de nós, ela é a somatória de todos os chakras que estão em funcionamento, que estão ativos em nosso ser. Tá bom? Então nós temos um campo áurico ativado. Se você pega uma pessoa dessa estressada, perturbada, confusa, tensa, nervosa, é muito comum você olhar no campo áurico dela, se você fosse vidente, você ia notar manchas escuras, grudadas, afixadas no campo áurico dessa pessoa, em todo o campo áurico dela, sabe? E essa crosta que fica ao redor do campo vibratório impede que o indivíduo troque energia com o meio ambiente, ou seja, é como se os chakras ficassem obstruídos e a energia não entra e não sai, ok? Isso é típico de uma pessoa que a gente fala que está enfesada. O que é uma pessoa enfesada? Aquela que não vai no banheiro faz 2 semanas. Vai comendo aquela merda, vai no intestino, vai apodrecendo, depois de uma semana você vai estar puta, o que tem lá embaixo, né? Tudo podre. Né? A mesma coisa é o campo áurico da pessoa. O campo áurico da pessoa são nossos mestres espirituais, quando eles chegam até nós, eles falam assim pra gente, que nós fedemos muito. Por isso que a gente acende incenso, que é para dar uma arrumada no negócio aí. Porque vocês já entraram no chiqueiro de porco? Bom, você não suporta o cheiro, é um inferno aquele cheiro, né? Mas o porco está na dele, né? Puta, aquela é a maior maravilha para ele. Ou seja, nós estamos com uma vibração corporal tão ruim para alguém que vem de fora, para um espírito superior, acostumado com outra vibração, que para ele nós fedemos carniça. E principalmente aquelas pessoas que são carnívoras ainda, cujo material da carne entra em putrefação no intestino, isso passa para o campo vibratório, porque na verdade eu posso não sentir o cheiro do que está acontecendo aqui dentro, mas basta você dar um pum, você vai ver o que, não fica um perto, envenena tudo, né? Para você ver o que está rolando lá dentro de nós, o que o nosso organismo está absorvendo, né? Muito bem, então, veja bem, quando a pessoa está nesse estado, os passes energéticos, sabe? As curas vibratórias, elas são mais eficientes do que você botar uma agulha, botar uma acupuntura, fazer uma massagem, sabe? Entendeu? Então, por isso que é importante você, como terapeuta holístico, quando você olha o paciente, você saber qual técnica você vai empregar. Tá? Você pode fazer todas, se você quiser. Você pode aplicar várias técnicas associadas. Eu vou botar uma agulha em você, mas eu também vou fazer uma limpeza no seu campo áurico. Olha, eu vou dar um chá para você, vou mudar a sua alimentação. Você trabalha, fecha todos os cantos operacionais, né? Muito bem. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagine se você está nesse estado. Isso significa que você está profundamente desequilibrado vibratoriamente, energeticamente. Sua aura é escura, tudo cheio de manchas. Não é uma aura brilhante, bonita, pura. Aí o que acontece? Como é que eu, estando nesse estado, eu vou poder colocar a mão em alguém
para fazer uma cura, ou uma massagem, que a massagem é uma troca, né? Você entra em contato com o campo dela. Vocês estão entendendo? E observem o seguinte, vamos supor que eu estou totalmente puro, belo, maravilhoso, minha hora linda. Aí eu vou tratar de alguém, vou fazer uma massagem em alguém. Eu vou entrar nesse campo sujo da pessoa, eu vou entrar nesse campo vibratório dela todo perturbado. Essa energia, ela acaba envolvendo minhas mãos, meu ser. Se eu não tiver técnicas, não conhecer uma maneira de dispersar isso daí, de me libertar disso daí, eu posso ficar doente eu. Por isso que existe um conselho dos nossos mestres e dos próprios terapeutas: você não pode fazer mais que 5 massagens por dia em outra pessoa. Se você acha que tem que ganhar dinheiro, faz umas 10, 15 massagens por dia, você não dura um mês. E você vai ficar muito doente. Muito doente. Aí todo o seu lucro vai no remédio, nos hospitais. Ou para pagar outros terapeutas para te curar. Tudo tem certo limite, porque é com o que você está trabalhando. Ok? Então veja bem. Então é importante que antes de você utilizar o seu poder de cura, você precisa fazer o que em você mesmo? Então o terapeuta que se propõe a curar, o indivíduo que se propõe a doar, ele precisa, primeiro passo é fazer um assédio, um asseio espiritual, uma limpeza profunda. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar em harmonia, ok? Para poder fazer esse trabalho de cura em alguém. Se eu estou doente, como é que eu vou tratar de alguém? Por isso, por exemplo, que existe um costume nessas medicinas alternativas, quando a mulher estiver no ciclo menstrual dela, ela não pode aplicar trabalho de cura, ela não pode nem fazer uma massagem em outra pessoa. Entendeu? Porque existe um processo todo energético, vibratório, que está em movimento, que ela está expelindo uma energia que está dentro dela, e essa energia não pode ser dirigida para outras pessoas. Antigamente existia um costume de casais, por exemplo, quando a mulher entrava nesse ciclo, não dormiam juntos, devido ao contato áurico, devido a essa perturbação áurica que o outro poderia sofrer. Então a mulher ficava isolada mesmo, para passar essa fase e ela ter essa limpeza, porque é um processo de expulsão de alguma coisa, né, do organismo. Então, o terapeuta curador, principalmente no aspecto energético, nós vamos discutir assim. Muito bem. Imaginem o seguinte: uma das leis fundamentais da física, que é um dos princípios do equilíbrio termodinâmico das coisas, a energia sempre flui, a energia sempre flui do potencial mais alto para o potencial mais baixo. É como uma cachoeira, é como um riacho. O riacho, ele sempre flui da parte mais alta para a parte mais baixa, ok? Você nunca viu uma água subir a cachoeira. Tá? Então, por quê? Porque aqui existe um potencial mais alto, né? A gente chama de um potencial alto, e aqui embaixo existe um potencial menor. Então a tendência é a água descer, ok? A mesma coisa nós vamos pensar em termos de potencial energético. Para eu doar uma energia para alguém, para que a energia saia de mim e vá, eu tenho que estar no potencial mais alto. Se eu estiver no potencial baixo, eu não consigo doar. E não consigo fazer uma transformação nesse indivíduo. Ok? Então esse é um aspecto. É a mesma coisa quando você coloca 2 corpos um ao lado do outro com temperaturas diferentes. Esse aqui está, por exemplo, a 50 graus. Esse está a 20 graus. Quando você coloca, a tendência é o mais quente doar energia para o mais frio, a ponto de em determinado momento haver um equilíbrio térmico entre os dois. Tá? Uma energia passa do potencial mais alto para o potencial mais baixo. No processo de cura energética, é isso que vai acontecer. Quando você tem esse campo vibratório perturbado,
é só energia mesmo que vai limpar. Ou é um passe, ou é isso, ou é aquilo. E todos nós, por exemplo, aqui que eu falo, todos vocês têm esse poder de cura. Mas para que o seu poder de cura seja muito eficiente, o que tem que acontecer? Eu vou mostrar duas coisas importantes que tem que acontecer, ou mais coisas importantes que você tem que ter para ser um bom curador. Porque a hora que você botar a mão, você cura mesmo. Tá? Então é isso. Vamos lá. Eu tenho que ter o poder de desintegrar isso aqui. Bom, primeiro aspecto, o que diferencia um bom curador de um péssimo curador, mesmo que ele tenha boa vontade para fazer a cura, mas ele não consegue, e uma outra pessoa, dita curadora, de muitos longos tempos, ela realmente, você bota a mão em você, ela cura mesmo. Então, a primeira coisa é ter um potencial de cura. Potencial, a gente chama elevado de cura. É aquilo que eu falei, o indivíduo tem uma energia muito forte. Ele tem um potencial muito alto. A hora que ele bota a mão, vai uma energia violenta em cima do carvão, uma quantidade de energia muito grande que desintegra essa crosta vai para o chão. Tá? Esse é um primeiro aspecto. E a gente consegue esse potencial elevado fazendo o quê? Todas aquelas mudanças que nós acabamos de discutir. Fazendo um trabalho interior, fazendo uma mudança de alimentação, uma mudança na consciência. Os canais, os nadis, através do qual a energia flui, tem que estar abertos. Vocês já ouviram falar numa técnica chinesa de cura chamada Qigong? Os médicos chineses treinam no mínimo 10 anos para aplicar Qigong no paciente. Qigong é energia à distância. Você pode estar aí, ele manda aqui para você, ó. E eu vou mostrar para vocês que eu posso fazer esse trabalho de cura à distância. Você pode estar a quilômetros, do outro lado do planeta, eu posso fazer um trabalho de cura em você lá. E você muda, você fica boa. Você tem que ter os canais abertos. Esses canais são esses nadis, os canais da acupuntura, porque não pode ficar bloqueando. Porque se você tiver tensão nervosa, a pessoa está muito tensa, ela bloqueia os meridianos daqui, e aqui fica aquela aura feia, cinza, porque a energia fica toda bloqueada nessas zonas de tensão, que é as zonas da cintura, zonas de pescoço. Tá? Por isso que você olha na aura da pessoa, nessa zona, a pessoa está totalmente um tom acinzentado, avermelhado, preso ali. Não flui, a aura não brilha, não tem uma dinâmica. Isso porque os canais estão bloqueados ali. Os meridianos energéticos mesmo. E o fluxo dos chakras, os chakras não conseguem movimentar a energia de um para outro direito. Então, o curador tem que ter esses canais abertos, porque ele vai emitir um fluxo de energia cósmica. 3. Ele tem que estar preparado para ser um canal cósmico. O que isso significa? Na técnica chinesa, no Qigong, por exemplo, a energia não é minha. Eu sou um captador de energia cósmica. Eu capto a energia da terra. Por isso que eles chamavam de médios de pé descalços, porque eles ficaram descalços mesmo, para captar a energia da terra e emitir. No trabalho de cura, emitir. Ser um canal cósmico. Você vai canalizar energia cósmica. Vai fluir, os seus chakras captam no que você respira. Você capta, ela passa através de você e você direciona, você foca ela para as pessoas. 4. Isso é o mais importante de todos. Você tem que ter esses 3 aqui para você ter esse 4 agora. Ajuda espiritual.
O plano, os espíritos elevados, uma egrégora de espíritos superiores, elevada do astral terra, vai envolver você. Você não vai estar só no trabalho de cura. Vamos supor que você decide trabalhar com cura. Você fala assim, eu fiz um curso de reiki, eu fiz um curso daquilo, tal, e eu quero trabalhar com cura. Quando você se propõe a fazer um trabalho sério, um trabalho profundo, e se dedicar a isso, parte do seu dia, parte de algum dia da semana, você se propõe naquele horário eu vou atender pessoas, eu vou trabalhar com cura. Quando você faz isso, você pode pedir ajuda a uma egrégora espiritual, uma ajuda especial do plano espiritual. Quando você, então, vai fazer o seu trabalho de cura, entra o paciente e você vai começar a atendê-lo, os espíritos já se aproximam de você. E essas egrégoras espirituais acabam envolvendo aquele paciente. Com avançada tecnologia, com avançada espiritualidade e algo que você nem imagina. Agora, sabe por quê? Hoje eu sei, quando eu era criança eu não sei. Por que que existe um potencial de cura em algumas pessoas inigualável? O cara põe a mão e ele cura. Porque após algum tempo de trabalho, de dedicação espiritual que você tem no campo da cura, os mentores espirituais analisam qual é o seu desejo. Porque muitos, por exemplo, você se lembra do filme O Nosso Lar, do André Luiz? Ele era um médico, não era? Trabalhava com cura, certo? Mas a visão que ele tinha era uma visão totalmente materialista. O trabalho dele era um trabalho para ganhar dinheiro. Só uma pessoa ele tratava de graça, lembra? No final do dia, ficava esperando o dia inteiro no consultório para atender aquela mulherzinha lá, que era a única que rezava para ele, lembra do filme? Se você assistiu o vídeo, você vai ver, é a única que rezava para ele. Então, aquele médico, ele fazia medicina, ele trabalhava com cura, mas não tinha nenhuma ajuda espiritual, ninguém queria ajudar ele. Porque a própria vibração dele, o próprio motivo pelo qual ele vibrava aquela cura não era uma coisa muito material. Mas se o indivíduo está envolvido nessa questão mais espiritual, tem a consciência de que você quer ajudar as pessoas por esse fator aqui, ó. Esse aqui é medido. Aí vai diferenciar um bom curador de um péssimo curador. Tem gente que quer, que às vezes vai para virar uma profissão. Eu vou fazer reiki aqui, depois eu monto um consultório, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar com reiki. Mas a proposta inicial não é fazer a coisa por amor. É isso aqui, ó, amor. O plano espiritual, para você receber uma egrégora de cura ao seu redor, os espíritos vão ver o que está acontecendo no seu coração. Para quê você criou isso? E aí você vai ganhar umas coisas do alto. Geralmente são equipamentos que eles vão instalar em você. Tá? Algumas pessoas têm no pulso, instalado no pulso, tipo uma pulseira. Outras instalam aqui nas costas. Quando essa pessoa faz isso para curar, aquele potencial de cura que eu falei é multiplicado por 1000. É um amplificador de potência, de alta tecnologia, pode ser trazido por ET, depende da sua egrégora, né? Pelo plano espiritual terra mesmo, tal, mas uma força
inimaginável que vai fazer esse seu poder de cura se elevar. O teu poder. E eles vão fazer parte da sua vida. Ou seja, essa egrégora, ela passa a fazer parte de sua vida. Pode ser uma egrégora de seres extraterrestres. Pode ser uma egrégora de índio, dos caboclos. Sabe? Pode ser, depende da egrégora que você estiver sintonizada. A sua vibração kármica, até pretérita, né? Estiver sintonizada e conectado. Ok? Aí, essa egrégora vai estar muito ao seu lado, trabalhando. Aquilo que você não consegue fazer, eles vão e fazem. Uma cirurgia mais profunda que precisa ser feita num órgão, eles vão lá e fazem. E você só está com a mão, só está fazendo a sua parte. Então o curador, na verdade, ele cria uma coisa chamada campo de cura. Todas as vezes que você se transforma num canal de cura, não se esqueça que o primeiro a ser beneficiado é você mesmo. Porque não se esqueça que toda aquela energia superior está passando através de você. Você é o primeiro a ser limpo, a ser beneficiado com toda essa vibração que te acompanha. Então você está protegido pelas forças espirituais, você está amparado por essas forças espirituais. E nós devemos ter consciência do que realmente nós somos, o que devemos fazer neste mundo, qual é a minha verdadeira missão neste mundo. Em primeiro lugar, é desenvolver esse amor dentro de mim. E, em segundo lugar, é ajudar os semelhantes a também encontrar esse estado de espírito. Eu digo, quanto mais elevado um ser é aqui na Terra, maior é a sua responsabilidade para com o planeta, para com as outras pessoas. Quanto mais consciência espiritual uma pessoa tem, maior é a sua responsabilidade para aquelas que não têm essa consciência. E a necessidade que ela tem de levar essa mensagem, de levar esse conhecimento para essas outras pessoas. Tá? Isso deveria ser parte integrante de nossas vidas. Claro, a gente vai ter o nosso ganha-pão, né? A gente vai ter o nosso trabalho, a gente vai comer também. Mas o suficiente, não precisa de muito, né? E mais parte do nosso tempo nós vamos dedicar mesmo ao trabalho, ao aprendizado, a ajudar, a auxiliar os nossos semelhantes. Se nós estivermos imbuídos dessas esferas, de tudo isso que eu acabei de falar, certamente você vai curar. Você vai fazer um trabalho maravilhoso e você vai se tornar um excelente curador. Porque a cura não está 100% nas minhas mãos. Ela está nesse contexto, nesta integração entre nós e o plano espiritual. Porque, na verdade, cada doença, às vezes tem pessoas que têm doenças kármicas. E às vezes essas doenças kármicas são impossíveis de serem curadas. Não tem paranormal que vá curar. Por exemplo, uma pessoa nasce cega. Cega de nascença. Deve ter um motivo kármico ou espiritual para ela nascer cega. Mesmo, e digo para vocês, que há tecnologia para curar qualquer tipo de doença. Não existe doença que o plano astral, que os irmãos pequeninos não possam curar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você tiver cego, você volta a enxergar. Se os caras quiserem, ressuscita você depois de 3 dias de morto. O cara vai lá, liga teu cordão de prata, enrosca de novo, dá um trato, no que, faz você voltar. Eles têm tecnologia que para nós são verdadeiros deuses. Tá? É uma coisa inimaginável por nós. Não dá nem para imaginar o conhecimento que eles têm dessa estrutura biológica. Porque na verdade é muito engraçado, né? Todos nós usamos um corpo de alta tecnologia, mas ninguém sabe como que ele funciona. Nós somos um usuário de uma máquina de alta tecnologia, que é o nosso corpo biológico.
A nossa ciência jamais chegou ao ponto de entender como é que funciona o olho, como é que funciona o DNA, como é que funciona o ar, como é que funciona... né? Vocês estão me entendendo? Então está muito distante de saber como é que funciona tudo isso. E nós somos usuários dessa coisa fantástica que é esse corpo. Isto cheira o quê? Este corpo, como a gente diz no Projeto Terra, a gente já discute em outros seminários, né? Este corpo ele foi projetado pelas inteligências siderais para que a nossa alma utilizasse para uma experiência planetária, para uma experiência densa na matéria. Então quem projetou é que conhece tudo como é que funciona, sabe de tudo. E grande parte desses caras que controlam isso aí são esses seres pequenininhos, não são de ordem humana que a gente conhece, são os projetores desse corpo, dessa genética que nós usamos. Então eles podem fazer milagres que você nem imagina, né? Pode fazer milagres que a gente nem imagina. Pode curar qualquer tipo de problema que nós tenhamos. Então, o poder de cura, ele passa a ser ilimitado. Mas isso não significa que todas as vezes que se você colocar a mão em alguém, você vai curar. Por quê? Porque tem um aspecto kármico da doença. A pergunta é: por que você ficou doente? Né? Entendeu? Então aquela história, por que você está doente? Então isso tem que ser procurado, essa causa, né? Porque essa causa, ela pode vir de diversas direções. O desequilíbrio pode ser causado, né? O cara que começa a beber, aí tem uma cirrose hepática. É considerado no plano astral suicídio isso. O caso do André Luiz no próprio filme, ele era considerado um suicida. Ele fala, mas eu não me suicidei. Eu falei, quem disse para você que não? Mais do que nunca você era médico, você deveria saber que tudo aquilo que você estava ingerindo, cigarro, né, charuto, que ele fumava, bebia pra caramba, era uma morte lenta, era um suicídio lento, mas é um suicídio. É aquela velha história, né? Eu não estou suicidando, mas eu tomo 1 grama de veneno todos os dias. Não é verdade? No fundo, a coisa vai por esse aspecto, né? Aí tem um cara que vem paralítico, nasce paralítico, de uma certa idade pega uma doença e fica paralítico. Aí ele vai num campo de cura desses. Será que vai curar? Então precisa tomar cuidado, porque senão a gente se frustra como curador. Você tem que conhecer essas questões todas, senão você acha, eu sou todo poderoso, eu vou curar todo mundo que vem aqui. Não é bem por aí. Nós somos um elemento no processo da cura. Um elemento no processo da cura. Mas nós não somos a cura. A cura depende de tudo aquilo que a gente discutiu aqui. Tá? É transformação, é mudança, é manter este campo áurico totalmente limpo. Porque quando você dá um passe energético numa pessoa dessa, todas essas coisas, nessas croças que estão aqui, elas acabam caindo e indo embora. Se você andar em São Paulo, você só vê gente assim, ó. Você não vê uma pessoa mais solta, pura, mais, né? E se ela não tiver uma transformação mental também, o foco da vida dela sempre vai ser ganhar dinheiro, sempre vai ser isso, aquilo, poder, sucesso, fama, tal. E esses objetivos não faz você entrar no buraco sempre. Você sempre vai estar na competição, na conquista, na luta, né? Criando inimigos, inimizades, no emprego, no trabalho, nisso, naquilo. Complicado. Né? Cura é mudanças. Cura é transformação. Porque a doença, ela é um profundo desequilíbrio em nossas vidas. E a cura só pode vir quando esse desequilíbrio desaparecer. O nosso ser entrar num profundo estado de harmonia. E você sabe qual é uma das maiores causas de doença? É a seguinte: todos nós somos seres naturalmente espirituais. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. E vamos morrer e retornar à nossa natureza espiritual.
O fato de a nossa natureza ser espiritual, estarmos na matéria já é uma experiência artificial para nós. Já é dolorosa. Porque o espírito, quando ele usa esse corpo, ele perde muita energia para esse corpo. Por isso que você tem que dormir todos os dias, sabia? O projeto biológico nosso foi feito pelos engenheiros siderais. É o seguinte: o espírito, quando ele entrar na matéria, ele vai perder energia. Ele começa a perder. Ele fica tão esgotado vibratoriamente que, se ele não dormir e se afastar do corpo físico para recobrar as vibrações, os chakras absorver, ele não aguenta. Por isso que, teoricamente, ninguém pode ficar sem dormir mais que 3 dias, né? Você morre. Não suporta. Exatamente por causa desse projeto. Então veja bem, estar na matéria já é suscetível a esse esforço do espírito. É um esforço muito grande para o espírito estar na matéria, usar um corpo físico. E ainda mais o seguinte: quando você perde a consciência na experiência da encarnação, de descer na matéria, o que acontece? Você perde a sua comunicação com a sua natureza espiritual. E aí você acredita, dependendo da filosofia que enfiam na tua cabeça, com uma filosofia marxista: não, Deus não existe, aí não existe, vamos trabalhar na sociedade, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar. Então as pessoas passam a focar as suas vidas totalmente na matéria, no mundo material, obter lucro, sucesso e poder no plano material. O que acontece com a sua natureza na alma? Ou seja, você não está vivendo a sua verdadeira natureza. O fato de você não estar vivendo a sua verdadeira natureza põe você num profundo desequilíbrio. E esse profundo desequilíbrio é representado em 99% dos casos uma coisa chamada depressão. As pessoas estão altamente depressivas. Às vezes as pessoas são ricas, milionárias, ganhando tudo na época, mas caem numa depressão, numa angústia, e não sabe de onde vem. Pode ter certeza que é o teu espírito que está chorando, a tua alma que está lá chorando. Porque você está contra a sua verdadeira natureza, a sua essência está morta, está adormecida lá, morta, massacrada. E ela quer sair, ela quer se expressar, ela quer vir à tona, porque essa é a natureza. E quando a gente não vive essa natureza, o espírito vai sofrer muito e ele vai ficar doente. E aí acontece a verdadeira coisa: não é feliz. As pessoas não são felizes. Quando você não vive a sua verdadeira natureza, você não é feliz. E isso gera no indivíduo uma profunda depressão, porque você foge da sua verdadeira natureza, o verdadeiro motivo pelo qual você desceu. Porque a maior parte dos espíritos, quando morrem e acordam no plano astral, isso eu sei de experiência prática, porque eles falam comigo, eles conversam, eu vejo lá, eu estou sempre por lá nas cidades astrais, é viver a vida aqui de uma forma inútil, completamente fora do seu programa antes de encarnar. Porque todo mundo, quando vai reencarnar, tem um programa, ele sabe que ele é um espírito, mas quando ele se envolve com a matéria toda aqui, se envolve com o mundo, com as situações, ele se esquece e começa a viver essa corrente. E aí quando eles morrem, eles ficam altamente frustrados lá. Falam, que merda, não fiz nada que tinha que fazer, né? Por isso que às vezes, de tempo em tempos, o plano espiritual precisa mandar avatares para a superfície da Terra. Ele precisa enviar mestres para acordar as pessoas, para fazer um chamado. Senão, essa energia densa da matéria, ela é tão poderosa que ela arrasta essas almas. Ela arrasta essas almas nessa corrente descendente que a gente chama, né? Outro que costuma chamar muito essa energia de energia involutiva, de forças involutivas, que atrai você para essa densidade da matéria e impede que você acorde e desperte seu potencial verdadeiro espiritual, a sua natureza, né? É a televisão, é propaganda, é tudo esse negócio, tudo voltado para a não espiritualidade, para o consumismo, para o material, para essa coisa toda que está aí. Então a gente tem que estar alerta. E cura é isso, cura é mudança. Cura é o maior elemento de cura acontece quando o seu foco volta para o seu espírito, para o seu interior. É aquela máxima: conhece a ti mesmo, volta para dentro, vamos ver quem é você.
E você vai descobrir que você é uma alma, é um espírito reencarnado, vivendo uma experiência na matéria. Essa é a verdadeira abertura. Ok? Então é isso. Todos nós temos a capacidade de curar ou ajudar um outro a eliminar a sua doença, o seu desequilíbrio. Ok? Ajudando ele em todos os sentidos. Às vezes não é só dar um passo, às vezes é uma conversa, é um conselho, é uma ajuda, é abrir a consciência dessa pessoa. Mostrar para ela que ela precisa mudar a sua alimentação, mudar os seus hábitos, uma série de coisas. Portanto, por exemplo, o meu trabalho de cura, ele sempre foi feito assim, né? Eu dou uma palestra antes, as pessoas aprendem, depois ele vai para o trabalho de cura. As pessoas precisam ser instruídas a entender de tudo isso, para elas perceberem que a cura está nas suas próprias mãos. Você trabalhar para que você não entre em desequilíbrio, para que você não precise de um curador. Tá? Essa é a coisa mais importante, para que você seja o curador, não precise todo dia estar lá num curador. Então tudo isso é consciência. Às vezes, olha, o cara é terapeuta, o cara está na área da medicina, mas não consegue se autotratar. Ele não consegue nem saber qual que é o problema que ele tem. Ele precisa ir no médico, o médico olhar o problema. Não é possível, não precisa. É bom senso. É bom senso. E é isso que a gente tem que passar para as pessoas. Curar é bom senso. É equilíbrio, é entrar no equilíbrio. Se uma atividade coloca você em desequilíbrio postural, físico, orgânico, que é o problema do dentista, ele entra num... E o cara que senta no computador fica o dia inteiro na internet. Ele trabalha com isso, com digitadora, né? O dia inteiro, né? Esses telemarketing fica o dia inteiro sentadinho, computador, telefone. O cara levanta e tá assim, ó. Você tem que pensar isso depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, falando a mesma coisa. Então tudo isso é complicado. Tudo isso tem que ser remodelado, reestruturado, para que você ponha o indivíduo no equilíbrio. É isso aí, gente. Então, desejo muita paz a todos. Namastê.